Bom dia a todos, sou Thaís Carvalho e hoje eu vim apresentar a aula invertida com o tema Efeito do pH sobre os micro-organismos. Agora eu vou relembrar um pouco o que é o pH. A sigla pH corresponde ao potencial hidrogeniônico de uma solução. No caso, refere-se à concentração de cátions hidrônio H+, que estão dispersos no solvente de uma solução. Quanto maior a quantidade desses íons no meio, maior será a acidez da solução. O pH é o parâmetro utilizado para medir a acidez ou a alcalinidade de qualquer substância. A substância será ácida se o pH estiver entre 0 e 7, será neutra se o pH for igual a 7, e será básica ou alcalina se o pH estiver entre 7 e 14. Quanto menor o valor do pH, mais ácida a solução será. Assim, a escala de pH varia de 0 a 14. O pH é definido como pH igual a log de 1 sobre H+, igual menos log de H+. Ficando assim, H+ igual 10 elevado a menos pH em mol por ml. Essa figura 1 é a escala de pH. Vemos aqui que ela varia de 0 a 14. Não só por números, sabemos se a substância é ácida, básica ou neutra, mas também por cores. O pH dos alimentos é um fator importante, que afeta sua aparência, textura, sabor, valor nutricional e segurança. O valor do pH de um alimento é uma função direta dos íons de hidrogênio livre presentes naquele alimento. Os ácidos presentes nos alimentos liberam esses íons de hidrogênio, que dão aos alimentos ácidos seu sabor ácido distinto. Agora que já lembramos o que é o pH e o pH nos alimentos, vamos falar do efeito dele sobre os micro-organismos. Pelo fato do pH ser um dos fatores intrínsecos, no caso, quando relacionados com as características próprias do alimento, é um dos fatores que interfere na conservação dos alimentos, que está diretamente ligada à capacidade de sobrevivência ou de multiplicação dos micro-organismos presentes nos alimentos. Em geral, valores de pH próximos à neutralidade 7, entre 6,6 a 7,5, são os mais favoráveis ao crescimento microbiano. Se o micro-organismo estiver em um ambiente ácido, haverá um fluxo passivo de prótons para o interior da célula. O micro-organismo consumirá então a energia para transportar ativamente esses prótons para o exterior da célula. Se o fluxo dos prótons para dentro e fora da célula torna-se incontrolado, o pH interno pode mudar a tal grau que ocorra inibição da síntese de componentes celulares e da capacidade de divisão das células, sendo que a maioria dos micro-organismos associados a alimento cresce na faixa de pH de 5 a 8. Quando avalia-se o efeito do pH de um produto sobre o crescimento microbiano, é essencial conhecer a influência do tipo de ácido presente no alimento. Por diversos fatores, o pKa de cada ácido é de extrema importância, pois influencia na concentração de ácido não dissociado, capaz de penetrar na célula microbiana e se dissociar no citoplasma do micro-organismo. Esse fenômeno provoca diminuição do pH intracelular, com consequente alteração nos mecanismos de homeostase microbiana, podendo levar à inativação celular. De acordo com o pH, os alimentos podem ser subdivididos em 3 grandes grupos. Alimentos de baixa acidez, que possuem pH superior a 4,5. Alimentos ácidos, que possuem pH entre 4 e 4,5. E alimentos muito ácidos, que possuem pH inferior a 4. Esta classificação baseia-se no pH mínimo para multiplicação e produção de toxina, como Clostridium botulinum, que o valor mínimo é 4,5, e no pH mínimo 4
para a multiplicação da grande maioria das bactérias. Assim, alimentos de baixa acidez são os mais sujeitos à multiplicação microbiana, tanto de espécies patogênicas, que são mais exigentes, quanto de espécies deteriorantes. Já nos alimentos ácidos, há predominância de crescimento de leveduras, de bolores e de algumas poucas espécies de bactérias, principalmente bactérias láticas, que são favorecidas pela inibição da microbiota competidora e algumas espécies de bacilos. Nos alimentos ácidos, o desenvolvimento microbiano fica restrito quase que exclusivamente a bolores e leveduras. Normalmente, bolores suportam maiores variações de pH do que leveduras, que por sua vez suportam maiores variações desses valores que as bactérias. Os fungos têm o seu crescimento em uma faixa de 4,0 a 5,5, enquanto a tolerância ao pH, as bactérias pode ser classificada em 3 categorias: neutrófilas, espécies que crescem em faixa de pH entre 5,4 a 8,5, acidófilas, espécies que crescem em faixas de pH extremamente baixos, entre 0,1 e 5,4, alcalinófilas, espécies que crescem em faixas de pH entre 8,5 e 11,5. Quando a adição de sais de fosfato em meio de cultura funciona como tampão para neutralizar, por exemplo, ácidos produzidos por bactérias em crescimento. Agora, falando um pouco do Clostridium botulinum, ele é um micro-organismo patógeno, produto de uma toxina que pode ser letal para o ser humano. Algumas das suas características é ser resistente aos tratamentos térmicos e ser um micro-organismo patogênico que suporta o menor pH. Portanto, abaixo de pH 4,5, nenhum patógeno de alimentos é capaz de se desenvolver. E este valor de pH se tornou limitante para a classificação de alimentos ácidos e de baixa acidez. O crescimento de micro-organismos fora da sua faixa ótima de pH de crescimento culmina em uma fase lag maior, ou seja, esse micro-organismo necessita de um tempo maior para se adaptar ao meio que não está lhe oferecendo condições ideais para sua multiplicação. Alimentos classificados como pouco ácidos são aqueles com pH maior que 4,5. Alimentos como carnes, pescados, leite e alguns vegetais. Alimentos com pH entre 4 e 4,5 são considerados alimentos ácidos e nessa classe inclui-se as frutas e hortaliças. Alimentos muito ácidos são aqueles que apresentam pH inferior a 4, como é o caso do refrigerante e dos sucos de fruta. Determinados alimentos são mais resistentes a mudanças de pH que outros. São os chamados alimentos tamponados. As carnes, por exemplo, apresentam maior capacidade tamponada que as verduras e hortaliças. Aqui mostra-se exemplos de valores de pH em alimentos. Na tabela 1, pH em relação a alimentos. Alguns alimentos e seus valores de pH. Já na tabela 2, são os valores de pH dos alimentos em relação aos micro-organismos. E na tabela 3, valores de pH para a multiplicação de micro-organismos relevantes em alimentos. Nesta tabela 3, mostra-se valores de pH mínimo, ótimo e máximo. O pH ótimo de crescimento refere-se ao pH do meio externo. Já o pH intracelular deve permanecer próximo à neutralidade. Na atuação de ácidos orgânicos fracos na conservação de alimentos, os ácidos, como aditivos alimentícios, servem como acidulantes e como conservantes de alimentos. Os ácidos orgânicos são os conservantes mais utilizados em alimentos, pois inibem o crescimento tanto de bactérias quanto de fungos. A maior vantagem do uso de ácidos orgânicos como conservantes é a melhor aceitação, que pode resultar do aumento de acidez em alguns produtos. Os ácidos orgânicos são geralmente fracos, no caso, têm baixo pK. Sua atividade antimicrobiana depende não apenas da concentração de íons H+,
mas também do efeito inibitório do ácido não dissociado em função do pH, que geralmente é hidrofóbico, o que favorece sua penetração através das membranas plasmáticas. Dentro da célula, em pH mais alto, a molécula se dissocia, liberando ânions e prótons que não podem atravessar de volta a membrana plasmática, ficando acumuladas na célula. Assim, o efeito antimicrobiano de ácidos fracos é geralmente favorecido por baixo pH, que favorece o estado não dissociado da molécula. Os ácidos orgânicos de maior atividade antimicrobiana são o propiônico, o sórbico e o benzoico, sendo geralmente aplicados a alimentos em níveis de centenas a milhares de miligramas por quilogramas. O ácido acético é bem menos efetivo, sendo geralmente aplicado em concentrações muito maiores. Os ácidos cítricos e láticos, ainda menos efetivos, são geralmente usados mais com a função de acidulantes e aromatizantes do que propriamente como conservantes. E assim encerra a aula invertida de hoje. Obrigada a todos pela paciência e até a próxima aula invertida.